Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar a influência dos materiais dielétricos na capacitância. No vídeo da aula 53 nós estudamos o conceito de campo elétrico e também estudamos o conceito de capacitância, que é uma medida da quantidade de carga que um capacitor pode armazenar. Tá? Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para que você possa ver depois. Agora nós vamos ver então qual é a influência de um material dielétrico na capacitância de um capacitor. Após terminar de assistir esse vídeo, pessoal, baixe a lista de exercícios, né? Tem o link na descrição aí embaixo para que vocês possam treinar os conceitos que nós vamos estudar aqui, tá? E depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir o teu desempenho. Vamos lá. Observe na figura 1A, onde podemos ver à vista em corte de duas placas paralelas. Podemos ver as linhas de campo com origem na placa carregada positivamente em direção à placa carregada negativamente. Entretanto, nem todas as linhas de campo fazem um percurso em linha reta. Existe um fenômeno chamado efeito de borda que ocorre nas linhas de campo que se originam nos pontos mais distantes das placas. O efeito de borda faz com que a capacitância líquida do dispositivo seja reduzida, mas pode ser desprezado nas maiorias das aplicações, tá? Então vamos focar em um modelo mais idealizado de capacitor, presumindo que a distribuição das linhas de campo seja como mostra a figura 1B, onde todas as linhas de campo são distribuídas de forma uniforme e não há o efeito de borda. A intensidade do campo elétrico entre as placas é determinada pela tensão através das placas e pela distância entre as placas, como mostra a equação 1, onde a intensidade do campo elétrico é medida em volt por metro. Observe que a intensidade do campo elétrico é determinada apenas pela tensão aplicada e pela distância entre as placas. Tá? É uma forma diferente de ver a intensidade do campo em relação do que vimos lá no vídeo da aula 53. A carga, o tamanho do capacitor e o material usado não aparecem aí na equação 1. O interessante, pessoal, é que para o mesmo conjunto de placas paralelas espaçadas a uma distância definida, é possível obter diferentes níveis de capacitância se a gente inserir certos materiais entre essas placas, materiais isolantes. A figura 2 mostra duas placas paralelas com um material isolante entre elas, submetidas a uma diferença de potencial de V volts. Como o material é isolante, os elétrons não conseguem deixar seus átomos emigrar para a placa positiva. Vamos dizer então que dentro desse material isolante, as partículas positivas e negativas de cada átomo vão se deslocar, vão se rearranjar aí, mas para formar dipolos, como mostra a figura 2A. Quando os dois polos se alinham, o material está polarizado. Observe o detalhe marcado em verde, pessoal, que indica que as partículas negativas e positivas dos dipolos adjacentes se cancelam. Mas as cargas positivas na superfície mais próxima da placa negativa do capacitor e as cargas negativas na superfície mais próxima da placa positiva do capacitor não se cancelam, o que resulta no aparecimento de um campo elétrico no interior do isolante, como mostra a figura 2B. Vamos ver um pouco mais de detalhe aí no efeito do material dielétrico no capacitor. Observe a figura 3A, onde nós temos duas placas separadas pelo ar e tem camadas de cargas nas placas estabelecidas pela tensão aplicada e pela distância entre as placas. A intensidade do campo elétrico é E1, definida lá pela equação 1. Ok, vamos analisar a figura 3B, onde uma fatia de material dielétrico é inserida entre as placas da direita para a esquerda, certo? Nesse material dielétrico, devido à formação dos dipolos, é estabelecido um campo elétrico E2, que se opõe ao campo elétrico E1.
O efeito é tentar reduzir a intensidade do campo elétrico entre as placas. Mas olhe novamente com atenção para a equação 1. E lembre-se que ela está falando com você. E ela diz o quê? Ela diz que a intensidade do campo elétrico é estabelecida pela tensão aplicada e pela distância entre as placas. E inserir, pessoal, um material isolante entre as placas não muda nem a tensão aplicada e nem a distância, ok? Então, para manter essa condição, mais cargas elétricas são adicionadas nas placas, de forma a aumentar a intensidade do campo elétrico até o nível que ela cancele o campo elétrico oposto introduzido pelo material dielétrico. Olha que interessante aí, então, pessoal. Quando a gente insere um material dielétrico entre as placas, será possível, então, naquela mesma placa inicial, que uma quantidade maior de cargas elétricas sejam acumuladas. O resultado de tudo isso é um aumento de cargas elétricas nas placas, o que resulta num aumento do nível de capacitância. Porque como nós vimos lá na aula 53, pessoal, capacitância é igual à quantidade de carga acumulada dividida pela tensão. Então, significa que um capacitor como o da figura 3A tem uma capacitância menor do que o capacitor da figura 3B, pois o material dielétrico inserido no capacitor da figura 3B aumentou a quantidade de carga possível a ser acumulada, ou seja, aumentou a capacitância. Como vocês devem ter percebido, diferentes materiais poderão ser inseridos entre as placas do capacitor, tá? Desde que eles sejam materiais isolantes e eles devem permitir, certo? Permitir, a palavra importante aí, a formação dos dipolos no seu interior. Na tabela 1 temos alguns materiais comumente usados. E o vácuo é usado como referência com o índice 1. Embora a diferença dele com o ar é pequena, que normalmente a gente acaba desprezando, né, pessoal? Mas olha lá então, o vácuo tem o índice 1, tá? O ar ali é um pouco superior ali com relação à sua permissividade relativa, tá? Permissividade de diversos materiais em relação ao vácuo. Todos esses materiais são denominados dielétrico. E o di vem de oposição e elétrico para campo elétrico, tá? Ou seja, materiais que vão formar a oposição ao campo elétrico. O símbolo εr é chamado de permissividade relativa e é uma medida de quão facilmente um material permite o estabelecimento de um campo elétrico em seu meio. A permissividade relativa comparada com a permissividade de um material com aquela do ar, por exemplo, ali, ou do vácuo, né? Vamos lá, ó. Por exemplo, na tabela 1, mostra que a borracha, com uma permissividade relativa a 3, diz que permite o estabelecimento de um campo elétrico de oposição no material 3 vezes melhor do que o ar. Já o material cerâmico pode ter uma permissividade relativa de até 7.500 vezes maior, o que o torna um dielétrico muito importante para a fabricação de capacitores, né? O cerâmico realmente é um material muito usado. O ε0 é a permissividade do ar ou do vácuo, tá? Definimos a permissividade relativa de um material com a permissividade ε. Se ε0 é a permissividade do ar ou do vácuo e ε é a permissividade de um material específico, então permissividade relativa é igual a permissividade do material dividido pela permissividade do ar. Temos aí então a equação 2, onde a permissividade aí, pessoal, é dado em farads metro, tá? E a permissividade do ar vai ser o quê? 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro. εr ali, pessoal, a permissividade relativa, também é conhecida aí como a constante dielétrica e ela é adimensional, ok?
Como vimos para os materiais isolantes em geral, lá no vídeo da aula 8, tá? Os materiais dielétricos têm um potencial que, se aplicado através de seus terminais, romperá os elos dentro dele e fará com que a corrente flua pelo dielétrico, mesmo ele sendo inicialmente isolante. A tensão necessária por comprimento é um indicativo de sua rigidez dielétrica e é chamado de tensão de ruptura. A rigidez dielétrica ela é um parâmetro muito importante e você deve levá-la em conta na hora de você selecionar qual tipo de capacitor que você vai utilizar no determinado circuito ou para uma determinada aplicação. Porque uma vez que você rompe o dielétrico, né, o dielétrico vai se comportar como um condutor. Tá? E provavelmente você não vai querer ver isso acontecer. Que vai acontecer a destruição do componente. Você provavelmente já viu isso acontecendo, tá? Por exemplo, quando nós temos aí uma descarga atmosférica em dias de chuva, né? Quando você vê um raio, o que está acontecendo ali, pessoal? As cargas elétricas, né? A diferença de potencial entre a nuvem e o solo, por exemplo, né? Quando você vê uma descarga atmosférica, o que está acontecendo ali? É a transferência de carga elétrica de uma parte carregada para a outra. E no caso ali, a atmosfera é o dielétrico, certo? Então a tensão entre a nuvem, por exemplo, e o solo se tornou tão grande, a diferença de potencial, que você rompeu o dielétrico e o dielétrico passou a conduzir corrente elétrica. A tabela 2 aí, pessoal, mostra a rigidez dielétrica média para vários dielétricos aí, tá? Esses são alguns dos materiais comumente utilizados na fabricação de capacitores. Como eu havia dito anteriormente, um dos parâmetros importantes de um capacitor é a tensão máxima de trabalho, ou seja, a máxima tensão que podemos aplicar aos terminais de um determinado capacitor sem danificá-lo e também sem modificar suas características. E, logicamente, a rigidez dielétrica está diretamente ligada a isso, como vocês vão ver na lista de exercícios. Então, eu sugiro fortemente que vocês baixem a lista de exercício, tá? Que tem o link na descrição para vocês treinarem os conceitos disso. Bom, jovens, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Então, deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e verifique se você está inscrito no canal também para você receber, né, a notificação sobre as próximas aulas. No próximo vídeo em questão, nós vamos estar trabalhando aí com demonstração prática de como o dimensionamento físico, né, a estrutura física de um capacitor influencia na sua capacitância, não só o material dielétrico, ok? Então, forte abraço e até logo!